Olá, tudo bem? Aqui é o professor Jorge Damasceno e nesta videoaula daremos seguimento ao tema Métodos de Análise do Circuito Elétrico. Conto com a sua participação, espero que você tenha um bom aproveitamento. Então vamos lá, vamos começar. Análise nodal com fontes de tensão. Então, dando seguimento a esse tema, métodos de análise, no caso aqui estamos tratando o tema análise nodal, Na aula passada, na videoaula passada, tratamos sobre análise nodal sobre uma forma mais genérica. E hoje, especificamente, vamos tratar análise nodal com fontes de tensão, tá? Ou seja, envolve um pouquinho mais de uma complexidade um pouco maior, mas nada que, digamos assim, seja difícil de compreender, muito pelo contrário, tá bom? Então vamos lá, com bastante tranquilidade, tomar conhecimento desse método, tá bom? Então vamos lá. Agora vamos considerar como as fontes de tensão afetam a análise nodal, ok? Temos aqui um circuito, onde temos aqui duas fontes de tensão nesse circuito. E aqui já indicando um supernó. O que seria isso, Então a gente vai definir o que seja um supernó. Então, caso 1. Se a fonte de tensão estiver conectada entre o nó de referência e o nó de não referência, simplesmente configuramos a tensão no nó que não é de referência igual à tensão da fonte de tensão. Tá? Então, aqui é o caso específico dessa fonte de 10 volts. Tá? Ou seja, vamos configurá-la, a tensão no nó que não é de referência igual à tensão da fonte de tensão. Então, qual vai ser o valor aqui de V1? Vai ser o próprio valor da fonte de tensão, como a gente indicou aqui no caso 1. Tá? Essa é a forma mais tranquila. Então, V1 igual a 10 volts, sem nenhum tipo de problema. Tá bom? Aí é mais tranquilo. Continuando. Caso 2. Se a fonte de tensão dependente ou independente, ela pode ser dependente ou independente, estiver conectada entre dois nós que não são de referência, é o caso dessa fonte de 5 volts, essa fonte independente de 5 volts, que se encontra entre os nós 2 e 3. Tá? Eles formarão um nó genérico ou supernó. Então, essa situação aqui, quando essa fonte de tensão estiver entre dois nós, que não seja o de referência, o terra, ele vai formar um nó genérico ou supernó. Aplicamos tanto a LKC como a LKT para determinar as tensões nodais. Então, para essa situação, a gente vai precisar lançar mão da LKC e da LKT, tá? No caso aí de fonte de tensão entre dois nós que não sejam de referência. Um supernó pode ser considerado uma superfície que engloba a fonte de tensão e seus dois nós. Tá? É isso aí, bem claro. No caso específico que a gente viu agora, esse supernó envolve a fonte de tensão aqui de 5 volts e os dois nós, o nó 2 e o nó 3. Um supernó é formado envolvendo uma fonte de tensão dependente ou independente, conectada entre dois nós que não são de referência e quaisquer elementos conectados em paralelo com ele. Ou seja, pode também estar dessa forma ou alguma coisa em paralelo com esse supernó, com essa fonte de tensão aqui. Tá? Então, a gente vai ter oportunidade de ver esse tipo de situação. Analisamos um circuito com supernós usando as mesmas 3 etapas mencionadas na seção anterior, exceto
pelo fato de os supernós serem tratados diferentemente, tá? Então, aqueles passos, né, que nós aprendemos na videoaula passada também serão aplicados aqui, só com um devido ajuste aí no caso do supernova, tá bom? Porque um componente essencial da análise nodal é aplicar a LKC, tá? Que necessita conhecermos a corrente por meio de cada elemento. Então, essa lei de Kirchhoff de corrente, como a gente viu na situação no vídeo anterior, né, é essencial, né? A gente vai ter que aplicar da mesma forma, né, aqueles passos, né? E posteriormente a situação típica, né, para o caso do supernova. Não há nenhuma maneira de se saber de antemão a corrente que passa por uma tensão nodal. Porém, a LKC tem de ser realizada em um supernó como qualquer outro nó, tá? Então, no caso do supernó, a gente vai aplicar a mesma situação do LKC, né? Como se fosse, né, uma situação normal do nó, ok? Vejamos aí como isso vai proceder. Logo, no supernó da figura ao lado, né, tá aqui, o que eu tenho? Então, vamos lá. I1, identificar I1 está chegando no supernó, aqui, I1 minúsculo, mais I4 também chega no supernó, que eu atribuí aqui, ó, I4 chegando, é igual a I2 saindo do supernó, mais I3. É como se o nó 2 e o 3, né, estivesse fundido, né, num só, uma coisa só, tá? Por isso que ele chama de supernó, ok? Então, essa forma aqui de raciocínio foi idêntica ao que nós fizemos na videoaula passada, né? Então, nesse primeiro momento, tudo igual. Ou, da mesma forma, quem é I1? I1, potencial maior, está aqui no V1. V1 menos V2 sobre 2. V1 menos V2 sobre 2. Quem é I4? I4, V1 menos V3 sobre 4 ohms. V1 mais V1 menos V3 sobre 4 ohms, que é igual. Quem é I2? É o V2 menos 0 da referência sobre 8. V2 menos 0 sobre 8. E o I3 vai ser o V3 menos I0 sobre 6. Tá? Aqui explicitando em termos das tensões nos nós. Para aplicar a lei de Kirchhoff para a tensão no supernó, na figura abaixo redesenhamos o circuito conforme mostrado a seguir. Então aqui é o caso que realmente é diferente do que fizemos até então, tá? No caso aqui da fonte de tensão, né, entre dois nós que não é o de referência, tá? Então aqui é a parte novidade nessa situação que precisamos aplicar quando for o caso de supernó, tá? Então, vejamos. Percorrendo o laço no sentido horário, temos. Então vamos lá. Temos essa figura aqui, ó. No supernó, a gente vai utilizar nessa situação aqui, ó, V2, V3, ó. Temos esse laço sentido horário, como sempre a gente está atribuindo, né? E vendo como vai ficar. Então aqui eu tenho a fonte de 5 volts, aqui o nó 2, a tensão V2 aqui, ó, do nó 2 ao terra, e a tensão V3 do nó 3 ao terra. Então, vamos lá, aplicar a LKT, lei de Kirchhoff de tensão, aqui no supernó. Então, eu vou ter, partindo aqui, ó, do V2, está saindo do positivo a setinha, é negativo, menos V2. Entrando no positivo, na fonte, então é mais, positivo, mais 5. Entrando no positivo do V3, mais V3. Então, menos V2 saindo, né, do positivo, entrando no positivo, positivo, entrando no positivo aqui do V3, positivo. Menos V2, mais 5, mais V3, igual a 0. É isso? Conforme a lei de Kirchhoff da tensão que aprendemos nas aulas sobre leis, né, leis básicas. Aqui eu tenho que V2 menos V3 igual a 5. Essa é a equação.
A partir destas equações, né, as anteriores, né, que nós encontramos de acordo, né, com os passos, né, da análise nodal que aprendemos na aula passada, e usando a LKC, e aqui, né, usando a LKT, né, encontramos as tensões nodais que nos interessam. Observe as seguintes propriedades de um supernó. 1. A fonte de tensão dentro do supernó fornece uma equação de restrição necessária para encontrar as tensões nodais. Então, no caso aqui, é essa equação aqui. Ó. Quando eu tenho aqui um supernó, é essencial, é necessário que eu encontre também essa tensão LKT, que ela é uma equação, como está dito aqui, restritiva, que vai me dar, né, digamos assim, uma condição excepcional dentro da análise nodal. Tá bom? Segundo, um supernó não tem nenhuma tensão própria, tá? Ela não tem nenhuma tensão específica dele, como a gente viu, né? A gente só tem aqui a fonte. A gente analisou independentemente o supernó, né? Pela análise nodal, os dois nós são idênticos, né? Digamos assim, na análise para fazer a LKC, como vimos. Então, não tem nenhuma tensão própria, tá? Esse é um ponto importante também que a gente tem que se lembrar. 3. Um supernó requer a aplicação tanto da LKC como da LKT, como já havia informado aqui anteriormente. Tá? Quando eu tenho supernó, é necessário aplicar tanto a LKC quanto a LKT. Ok? Cuidado, porque isso aí, se você somente esquecer de realizar a LKT, você vai errar a questão. Exemplos, né? Vamos ver aqui o primeiro exemplo. Para o circuito apresentado na figura abaixo, determine as tensões nodais. Tá? Temos aqui o circuito, né? Já identificado aqui o nó 1, nó 2. Aqui o nó de referência, terra. Tá? Aqui a gente pode observar uma fonte de corrente chegando ao nó 1, outra fonte de corrente saindo do nó 2, e aqui uma fonte de tensão, que é o caso, entre o nó 1 e o nó 2. E eu tenho em paralelo com a fonte de tensão entre o nó 1 e o nó 2, um resistor de 10 ohms, que é aquela situação que foi falado, né? Que eu posso também ter um supernó com um resistor, por exemplo, em paralelo com esse supernó. Então aqui, entre V1 e V2, temos aqui um supernó. Vamos aplicar, né, os conceitos, né, que nós aprendemos aqui nos slides anteriores. Então vamos lá, né? O supernó contém a fonte de 2 volts, nós 1 e 2 e o resistor de 10 ohms. Tá? Então, identificamos aqui o supernó. Aplicando a LKC ao supernó, conforme mostrado na figura abaixo. Então, vamos lá. Está aqui, né? Lembrando, né? Ao aplicar a LKC, né, a fonte de tensão, ela não, como a gente viu aí nos 3 pontos importantes, ela não tem representatividade. Então, a gente coloca como se fosse pontilhado aqui, eliminando aqui o supernó, e os nós 1 e 2 ficam como se fossem ligados, né? Como a gente viu. Então, vamos lá mostrar como a gente faz. Então, eu tenho aqui nó 1, corrente de 2 amperes chegando, já está identificado aqui direto, né, como 2. Saindo, eu tenho I1. Saindo, eu tenho I2 no nó, aqui lembra que é como se fosse o 1 com 2 conectados, né? Ainda aqui na situação. I2 saindo e o 7 amperes também saindo. Então, vou ter 2 amperes é igual a I1 mais I2 mais 7. Aqui é a LKC. Agora, vamos atribuir I1 e I2 em termos de tensões nodais. Expressando I1 e I2 em termos de tensões nodais. 2 mantém I1. Quem é I1? V1 menos 0 sobre 2. Olha aqui, I1, V1 menos 0 sobre 2. Quem é I2? I2, V2 menos 0 sobre 4. V2 menos 0 sobre 4. E o 7. Agora, né, vamos eliminar o denominador. Caso você queira fazer, mantendo a fração, como eu falei anteriormente, a partir daqui é artifício matemático.
Então, fique à vontade. Então, está aqui novamente a expressão. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar, né, a equação do lado esquerdo, do lado direito, em cima, tudo por 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes V1 vezes 0, 4V1. 4 dividido por 2 dá 2. 2V1. Mais 4 dividido por 4 dá 1. Aqui 1 vezes V2. Já que eu multipliquei por 4, dividido por 4. Né? 4V2 dividido por 4 dá V2, mais V2. E aqui 4 vezes 7, 28. Mais 28. Então, eu monto aqui a equação da seguinte forma. V2 igual menos 2V1, passando para o outro lado, menos 28 mais 8, menos 20. Então, a primeira equação, V2 igual a menos 2V1, menos 20. Então, está aqui, V2 menos 2V1, menos 20. Primeira equação. Para obter a relação entre V1 e V2, aplicamos LKT ao circuito da figura a seguir. Tá? Então, aqui nesse circuito aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Como vimos, tá? Com a fonte de tensão. Observe, né, que o resistor em paralelo com a fonte de tensão do supernó, ele não aparece, tá? Então, o que interessa é aqui embaixo, ó, parte de baixo. Da mesma forma, sentido horário, aqui eu tenho V1, tenho V2, mais, observe aqui, né, a fonte de tensão agora é menos mais, ela vai sair do positivo, entrar no negativo e entrar no positivo em V2. Então, vamos lá. Menos V1, menos 2, mais V2. Tá? Menos V1, menos 2, né? Entrando no negativo, menos 2, mais V2 igual a 0. Aqui eu tenho o quê? V2 é igual a V1 mais 2. Tem as duas expressões aqui, ó, V2, menos 2V1 menos 20 e V2 igual a V1 mais 2. O que eu faço? Para achar V1, eu posso aqui igualar direto, né? Logo, V2, que é V1 mais 2, que é igual a menos 2V1 menos 20, aqui de cima, tá? E com isso eu acho o V1 diretamente. Menos 2V1 passa para cá, menos 2 passando para o lado esquerdo, fica mais 2, mais V1, 3V1 é igual o mais 2 passando para o outro lado, menos 2, menos 20, menos 22. 3V1 igual a menos 22. V1 igual a menos 7,33 volts. Tá? Potencial aqui em V1 é menos 7,33 volts. Tá? Então, continuando. Usando a outra expressão, V2 igual a V1 mais 2. Então, achei V1, então encontro V2. V2 igual a menos 7,33 mais 2. V2 igual a menos 5,33 volts. Ok? Então, note que o resistor de 10 ohms não faz qualquer diferença, pois está conectado através do supernó, como eu chamei a atenção, né? O que vai interessar é a parte aqui de baixo para a gente aplicar LKT e, com isso, encontrar, né, a expressão desejada. Tá bom? Então, essa é a forma, digamos assim, o método, né, para esse tipo de análise nodal com fonte de tensão. Vamos ver mais um exemplo. Determine as tensões nodais no circuito da figura abaixo. Aqui, já observo, né, que eu tenho aqui duas fontes de tensões entre dois nós. Em dois supernós, né, vamos melhor dizendo. Uma fonte de tensão independente de mais 20 volts entre os nós 1 e 2 e uma fonte de tensão dependente de valor 3Vx entre os nós 3 e 4. Tá? Então vamos lá, um pouquinho mais complexo, mas da mesma forma bem tranquilo de se realizar. Os nós 1 e 2 formam um supernó. O mesmo acontece com os nós 3 e 4. Temos dois supernós.
Aplicamos a LKC aos dois supernós, como na figura a seguir. Então, vamos lá. Aplicando, né, eliminando aqui as fontes, como a gente utiliza, né, colocando aqui o pontilhado, já que esses nós, né, como o V1 nó 1 vai ser como nó 2 para LKC, e o 3 e o 4, né, o nó 3 e 4, como um só para a aplicação da lei de Kirchhoff da corrente. Tenho aqui determinado que I1 saindo, estou colocando aqui saindo do ponto 1, né, do nó 1, e 2 também saindo do ponto do nó 1 e passando pelo resistor de 2 ohms. Tem uma corrente fonte de corrente de 10 amperes chegando no nó 2. Tenho uma corrente chamada I3 vindo do nó 3 para 2. Tenho uma corrente I5 saindo do nó 3, passando pelo resistor de 4 ohms, ok? Tenho também uma corrente I4 saindo do nó 4, passando pelo resistor de 1 ohm. Tudo isso aqui são atribuições, né, nossas, no intuito de facilitar o entendimento, ok? Isso ajuda na compreensão e facilita, né, digamos assim, o raciocínio, tá? Então, uma possível pergunta, eu poderia utilizar sentidos diferentes? Poderia, né? Não tem problema. O que, como já explicamos, ao atribuir um determinado sentido, se ao final as correntes estiverem com sinal negativo, significa dizer que o sentido real daquela corrente seria o oposto ao que eu atribuí. Mas, matematicamente falando, isso não afeta nada, né, nos cálculos, no desenvolvimento. Tá bom? Então, vamos lá, considerando esses sentidos que eu atribuí, vamos ver como a gente monta as equações. No supernó 1, 2, aqui, o que eu tenho? Eu tenho, primeiramente, I3 chegando, eu tenho da fonte de corrente de 10 amperes também chegando, então I3 mais 10, e tenho saindo no supernó, né, que coincide aqui, 1 com 2, eu tenho I1 mais I2. Então, I3 mais 10 é igual a I1 mais I2. Colocando em termos das tensões nodais, né, expressando isso em termos de tensões nodais, o que eu tenho? I3 está saindo de V3 para V2. Então, sai do maior potencial, eu estou atribuindo isso. Então, V3 menos V2 sobre 6. V3 menos V2 sobre 6. Mais 10, né? A corrente já está dada. Igual a I1. I1 sai de V1 em direção a V4. I1. V1 menos V4. Ok? Olha aqui, ó. V1 menos V4 sobre 3. Mais I2. Quem é I2? Onde está I2? Está aqui. V1 menos 0 sobre 2. Ou direto, né? Agora a gente já pode avançar essa etapa. Não precisa colocar o V1 menos 0. Então fica V1 sobre 2. Já aqui, o nó de referência, mais uma vez aqui embaixo, né? Como eu falei anteriormente, corresponde a 0 volt. V1 menos 0 sobre 2. Ou V1 sobre 2. Está aqui. O que eu faço agora? Como já expliquei, né? Eu vou aqui 6, 3 e 2, o MMC entre 6, 3 e 2 é o próprio 6, né? Então, vou multiplicar aqui em cima tudo por 6 para eliminar o denominador. Então, eu tenho 6 dividido por 6, né? Dá 1 aqui, né? Então, fica V3 menos V2, V3 menos V2, 6 vezes 10, 60, 6 por 3 dá 2, 2V1 menos 2V4, e 6 por 2 dá 3, 3V1. Então, aqui embaixo a equação já coloquei um passo mais à frente, tá? Se você fizer isso que eu falei e distribuir, você vai encontrar já reduzido. Aqui eu já fiz as devidas operações relacionadas ao V1, só tem aqui o V1, já para o intuito de adiantar, tá? Eu tenho 5V1 mais V2 menos V3 menos 2V4 igual a 60, ok? Tá? Então, você pode se desenvolvendo aí, multiplicando aqui tudo por 6,
e, né, fazendo as divisões, né, como eu já expliquei anteriormente, e fazendo os ajustes, somando, subtraindo os V1, os V2, os V3 e V4, você vai encontrar essa expressão aqui, tá? 5V1 mais V2 menos V3 menos 2V4 igual a 60, tá? 4 incógnitas. Vamos lá. Vamos avançar. No supernó 3 e 4, aqui, ó. O que eu tenho? Eu tenho chegando I1, só I1, chegando, e o resto é saindo. Saindo I3, saindo I4 e saindo I5. Então, I1 é igual a I3 mais I4 mais I5. Expressando em termos aqui de tensão nos nodais, né? Quem é I1? I1, V1 menos V4 sobre 3. Está aqui. I3, como já vimos. I3, V3 menos V2 sobre 6. Está aqui. I4, V4 sobre 1. Está aqui. I5, V3 sobre 4. Está aqui a soma. Da mesma forma, vamos lá, né? Agora achar o MMC desses elementos. Você tem aqui 6, 3 e 4, fazendo aí o MMC entre 6, 3 e 4, multiplicando, né, esse valor aí pelo numerador, e em cada etapa dessa fazendo, né, as devidas simplificações, né? Aí você vai encontrar, tá? No caso aqui, né, o MMC vai ser 12, né? Então você vai multiplicar aqui em cima por 12. Então, no caso aqui, 12 dividido por 3 dá 4, então vai ser 4V1 menos 4V4. Aqui, 12 dividido por 6 dá 2, 2V3 menos 2V2. 12 dividido por 1 dá 12, 12V mais 12V4. 12 por 4 dá 3, mais 3V3, e aí ajusta aí os elementos idênticos, né? Aí você vai encontrar essa equação, 4V1 mais 2V2 menos 5V3 menos 16V4 igual a 0. Bom? Agora aplicamos a LKT aos ramos envolvendo as fontes de tensão conforme mostrado na figura a seguir. Então eu vou ter aqui, ó, vou aplicar LKT, lei de Kirchhoff de tensão, nesse supernó aqui embaixo, e aqui LKT entre os nós 3 e 4 também. Entre os nós 1 e 2, entre nós 3 e 4. Então vamos lá. Está aqui, ó. Ainda tem aqui em cima, lógico, né? Ainda tem aqui. Tem aqui o laço em cima também, né? Nesse caso específico, porque, né, eu tenho várias variáveis, né? Tem que ver essa situação aqui em cima também, tá? Então, 1, 2, 3, os 3 laços. Para o laço 1, aqui de baixo, observe mais uma vez, como eu falei lá atrás, né, em aulas passadas, para facilitar, vamos sempre considerar os laços no sentido das correntes, no sentido horário, né? Isso facilita muito e você não precisa ficar guardando, memorizando situações diferentes dessa. Poderia fazer no sentido anti-horário? Poderia, mas, como eu falei, vamos atribuir sempre no sentido horário, que facilita demais. A gente simplifica o que temos que guardar, né? O que temos que memorizar. Então, saindo aqui do positivo, então é menos V1, né? Aqui do loop 1, laço 1, né? Entrando aqui no mais 20 é mais 20, menos V1 mais 20. Entrando no positivo V2, né? Mais V2. Então, menos V1, como eu falei, mais 20, mais V2 igual a 0. Tá? Aqui eu tenho que V1 menos V2 igual a 20, ajustando aqui essa equação. Tá? Para o laço 2, da mesma forma, eu vou ter menos V3 mais 3Vx, nessa fonte dependente de tensão, mais V4. Menos V3 mais 3Vx mais V4 igual a 0. Ou seja, aqui entrou essa equação aqui que não era. Considere essa equaçãozinha aqui, tá? Aqui estava colocada aqui indevidamente. Então a equação é essa aqui, tá? Então vamos seguir. Para o laço 3, aqui de cima,
mesma coisa, mesmo raciocínio, tá? Eu vou sair aqui do positivo, né? Então, menos 20. Aqui mais 3. No caso aqui, mais 3Vx, né? Ou mais Vx, não é isso? Atenção. Ok? Mais 20, mais Vx está entrando no positivo. Menos 3Vx, que está entrando aqui no negativo. Ok? Mais e 3 vezes 6. Vamos lá. Vx, entrou no positivo aqui, Vx, menos 3Vx, como eu falei, está no negativo, mais 6 e 3, menos 20, igual a zero, tá? Então, esse é o loop 3, o laço 3. Temos também aí essas três equações. Porém, tá? E 3 em termos de tensão vai ser V3, mol potencial, né? 1, 2, lembrando aqui, ó, 1, 2, 3, 4. V3 menos V2 sobre 6. Tá? Ou 6 e 3 é V3 menos V2, em termos de potencial. E com isso, e Vx, quem é Vx? V1 menos V4. Vx, V1, olha aqui, ó, menos V4. Esse é o Vx. V1 menos V4. Tá? Observe a quantidade de expressões que a gente precisa estar atento, né? Para facilitar e diminuir a complexidade. Tá? Ok? Aqui Vx é o potencial no resistor de 3 ohms, mas de quem é Vx? Olha aqui, V1 menos V4, né? É o meu potencial sobre o resistor de 3 ohms. Logo, o que eu vou ter? Menos 2V1, menos V2, mais V3, mais 2V4, igual a 20, que eu substituí. Vx, V1 menos V4, menos 3Vx, menos 3V1, menos V4. 6 e 3, V3 menos V2. Ok? Beleza? Então, substituindo esses valores que eu encontrei aqui nessa expressão, você vai encontrar essa expressão aqui finalmente. Menos 2V1, menos V2, mais V3, mais 2V4, igual a 20. Só com o objetivo de agilizar aqui o processo, mas basta, né, substituir 6 e 3 por V3 menos V2, repetindo, e Vx aqui por V1 menos V4 e aqui V1 menos V4. Fazendo as operações matemáticas necessárias, você simplificando, né, nas variáveis V1, V2, V3, V4, você vai ter essa expressão. Tá bom? Então, continuando, né, esse processo, eu vou ter as seguintes equações que nós já encontramos. A primeira, 5V1 mais V2 menos V3 menos 2V4 igual a 60, que eu vou chamar de equação 1. Lembrando que essas equações já foram calculadas aqui nos slides anteriores, tá? A 4V1 mais 2V2 menos 5V3 menos 16V4 igual a 0, que eu vou chamar de equação 2. V2 igual a V1 menos 20, que eu vou chamar de equação 3. 3V1 menos V3 menos 2V4 igual a 0, que eu vou chamar de equação 4. Menos 2V1 menos V2 mais V3 mais 2V4 igual a 20, essa é a nossa última, né, que eu vou chamar de equação 5, ok? Beleza? Então, eu tenho aqui 5 equações. Esse tipo, né, para a gente resolver essa situação, uma das formas mais simples é utilizar o método da substituição. Para isso, a gente precisa observar as equações e ver aonde a gente vai conseguir reduzir, né, a situação. Então, experimentando aqui a substituição da equação 3, que é V2, né? Quando eu tenho aqui V2 igual a V1 menos 20, é uma expressão, né, que eu vou igualar V2 em termos de V1. Tá? Substituindo essa equação em 1 e 2, tá?
aqui, ó, V2 igual a V1 menos 20, aqui 2V2, V1 menos 20. O que é que nós temos? Tá? 6V1 menos V3 menos 2V4 igual a 80. Tá? Substituindo V2 em V1, eu vou gerar uma equação número 6. Não precisa ficar preocupado, porque são artifícios que vão facilitar a nossa vida. Tá? Eu gerei aqui mais uma equação, mas o objetivo é facilitar adiante. Agora, a equação 3 na equação 2. O que eu tenho? Vai me dar a equação 7. 6V1 menos 5V3 menos 16V4 igual a 40. Tá? Então, eu tenho agora, ao invés de 5, ao invés de melhorar, aparentemente piorou, né? Mas, na verdade, vai melhorar. Por quê? A gente vai ver agora. As equações 4, 6 e 7 podem ser formuladas na forma matricial, como segue. Ok? Olha aqui, ó. Voltando aqui. 4, eu tenho V1, V3, V4. 5, V1, V3, V4. 6, 7, 4, V1, V3, V4. 6, V1, V3, V4. 7, V1, V3, V4. Eu posso utilizar aqui o método matricial, que vai ser mais simples, nesse caso de três variáveis, tá? Usando ali depois a regra de Cramer. Você vai ver que vai ficar bem mais simples. E com isso, eu já vou encontrar V1, V3 e V4. Depois, a coisa eu encontro as demais. Tá? Então, colocando na forma matricial essas três equações, né, como a gente mostrou no exercício sobre aquele método do exercício anterior, do exemplo anterior. Né? Então, eu acho que foi na aula passada. Né? Então, eu tenho aqui 3... da primeira equação 4, né? 3 menos 1 menos 2, e o V1, V3, V4 e aqueles elementos, né? Igual a zero. Né? Então, a equação 6, 6 menos 1 menos 2, V1, V3, V4, igual a 80. 6V1 menos 5, V3 menos 16, V4, igual a 40. Então, 6 menos 5 menos 16, V1, V3, V4, igual a 40. Forma matricial. Agora eu vou achar o delta, né? O determinante aqui, o delta. Posteriormente, vou achar delta 1, que é substituindo essa primeira coluna aqui por 0, 80 e 40, acho delta 1. O meu V1 vai ser delta 1 sobre delta. Depois vou achar o delta 2, que é substituir essa coluna 2 por 0, 80 e 40, fazer lá o cálculo do determinante. E o meu V2 vai ser delta 2 sobre delta. Finalmente, substituir essa terceira coluna por 0, 80 e 40, achar o determinante, que vai me dar o V3, que é igual a delta 3. Aqui é delta 3. Delta 3 sobre delta é o V3. E com isso eu encontro V1, V3 e V4. Então vamos achar primeiro o delta, que é o determinante, né, dessa parte aqui. Ok? Usando a regra de Cramer. Delta 3, 6. Aqui, ó. Como encontrar isso? Multiplica-se, né? 3 vezes menos 1 vezes menos 16, menos... Você repete, né? Isso aqui é matemática, né? Lá do... Você achar, né, o determinante. Você repete as duas primeiras colunas aqui na frente, faz a multiplicação 3 vezes menos 1 vezes 16, positivo, menos 1, menos 2, aí vai pegar o vezes 6. Então, para a direita, positivo, e para a esquerda, você inverte o sinal, você vai encontrar o delta menos 18. Tá? Então, fica aí, né, esse desafio para você fazer esse cálculo, para a gente somente otimizar o tempo aqui. Já que o objetivo aqui não é detalhar a questão matemática, né? Acho que isso aí você já tem condições. Então, o meu delta 1, como eu falei, substituo a primeira coluna por 0, 80 e 40. Uso o mesmo raciocínio, né? Vou multiplicar aqui à direita, todos à direita. Repito o determinante. Vou pegar as duas primeiras colunas, colocar à direita. Multiplico aqui os elementos no sentido da esquerda para a direita positivo e da direita para a esquerda negativo. Você vai achar delta 1 menos 480. E o delta 3, substituo o segunda coluna, né? O 0, 80 e 40.
pego essas duas primeiras colunas, duplico aqui, né? A direita novamente, multiplica, né? E mantém o sinal. E da esquerda, os 3, né? 1, 2 e 3, inverte o sinal. Você vai encontrar ΔT menos 3.120. E finalmente o ΔT4, que eu vou substituir essa terceira coluna por 0,80 e 40, como está indicado aqui. E para achar o ΔT4, novamente, eu repito essas duas primeiras colunas aqui, da esquerda para a direita, faço as multiplicações das 3 transversais aqui, né? Mantendo o sinal, e menos, né? Invertendo o sinal, no caso aqui, né? Das 3 da direita para a esquerda, como a gente já mostrou anteriormente. Isso é utilizando a regra de Cramer. Então, eu acho 840. Agora, achar V1, V3 e V4, basta dividir ΔT1, ΔT3 e ΔT4 pelo delta que nós já encontramos. V1, ΔT1 sobre delta, menos 480 sobre menos 18, meu V1, 26,67 volts. V3, ΔT3 sobre delta, menos 3.120 por menos 18. V3, 173,33 volts. V4, ΔT4 sobre delta, 840 sobre menos 18, vai dar V4 menos 46,67. Então, já tenho 3 valores encontrados. Falta ainda o V2, por exemplo, que tem uma equação V1 menos 20. Se eu já tenho V1, só substituir aqui e encontro V2, que vai me dar 26,67 menos 20, que dá 6,667 volts. Esse é o V2. Com isso, fechamos, né, esse exemplo. É um exemplo mais complexo, mas como podemos ver, né, tranquilo de se resolver. Utilizando o mais complicado aí, o que causa um pouquinho mais de, digamos assim, trabalho, né, não que seja difícil, é a parte matemática, né, você calcular achar o valor das variáveis nas equações, no caso aí utilizando o método que eu acho nesse caso mais simples, que é utilizando a regra de Cramer, mas mesmo assim dá um pouquinho de trabalho matemático, mas nada tão complicado. Então, espero que essa aula tenha sido útil para você. Antes de concluirmos, eu informo, né, caso você tenha interesse em contratar alguma aula particular, presencial ou remota desta disciplina ou de outras da engenharia elétrica, estou deixando aqui meu WhatsApp, né, para você fazer o contato. Informo que terei um imenso prazer de te atender, tá bom? Desejo a você bons estudos e te espero no próximo vídeo.